Programa Edzone. Fala, galera do Red Zone! Como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa. Eu, Alexandre Melini, estou aqui de braços abertos esperando vocês. Não importa onde esteja, não importa que hora seja e onde você está. Importante que você está aqui com a gente para saber um pouquinho mais sobre esse mundo digital e da segurança. Eu, Alexandre Melini, de novo, um super abraço. Sejam bem-vindos para mais um programa. Do meu lado, Fernanda Mate, que vai fazer sua super introdução e já vai meter a frase da semana que vocês merecem. Levando luz aos cantos mais escuros da Dark Web, vamos trazer mais um programa feito por especialistas, com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida e extrovertida. Porém, você nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite. E nossa frase da semana. Essa semana tem atualização para todo lado. Tem gente que não vê e tem gente que não quer ver. Mas, se você está aqui, eu acho que, no mínimo, interessado você está. E já está fazendo toda a diferença. Livre-arbítrio, né? A gente faz nossa parte, falta você fazer a sua. A máquina não vai lá se atualizar sozinha. Ai, tem inteligência artificial. O que adianta a inteligência artificial se tem uma besta ainda tomando conta das coisas? Não vai dar certo, né? Você não quer fazer parte do time das bestas, não é verdade? Você é uma pessoa inteligente já de cara por estar seguindo o nosso programa. Então, vá até o amiguinho, fale para começar a seguir a gente, fale para começar a assistir ao nosso programa, né? Você já está criando bagagem para orientá-lo também. Ajude o amiguinho. Não seja o cara que, my precious. Não, divida conhecimento, meu querido. Beleza? Bom, vamos lá. Estamos na metade aí de junho. Semana que vem nós vamos fazer nossa festa junina, certo? E hoje a gente vai trazer umas minhocadas para vocês que vocês não acreditam, né? Sobre eventos, a gente pode falar aqui, como eu já expliquei na semana passada, esse mês é um pouquinho mais tranquilo, mas já preparem, rufem os tambores para a 7.br de julho, que já saiu a programação e já falamos para você procurar como fazer, porque o Fórum Brasileiro de C7 é de graça, com grande conteúdo, e quem não participa perde muito, mas muito conhecimento. Beleza? Agora vamos para uma coisa que nos abalou e nos chamou muita atenção essa semana aqui, né? O que aconteceu? A Cloudflare, ela informou e confirmou que teve um monte de servidores fora de funcionamento no dia de ontem, tá? No dia 17, né? Da semana passada. Semana passada. Porque assim, teve um super impacto que impactou Google, teve um monte de gente que ficou para fora, teve um monte de coisa dessa daí, né? E essa daqui é a explicação do que aconteceu, né? Não foi verdade, ataque, né? Amazon, Google, que aquele problema que ninguém sabia explicar. Agora caiu a ficha, desculpa, gente. E aí o que acontece? O que aconteceu? Para vocês entenderem. Toda a infraestrutura da Cloudflare, ela depende do Workers KV. Esse Workers KV nada mais é do que centro, vou falar de uma linguagem bem simples para que vocês entendam, tá? Vou tirar todo o techniquez para que as pessoas entendam. Então, é como se fossem centros de informação que você acessa e tem a resposta de maneira super rápida, né? Muito baixa latência. Então, você não perde informação, não perde tempo, é super rápido. Porém, quando é a informação que é buscada, quando um IP procurado, quando um DNS procurado, ele não está disponível nesses KVs, ele automaticamente vai buscar em data centers maiores e mais próximos daquela região a informação que é solicitada. Então, o Worker KV, ele não só entende o que você está pedindo e te faz a velocidade para responder
o que você quer, como se ele não tiver a resposta, ele busca em data centers maiores e te provê a resposta de forma super rápida. O problema é que se ele perde o sincronismo, e se ele tem alguma avaria ou impacto, ele não vai conseguir fazer a busca orientada sobre aquilo que você deseja. E vai mandar a solicitação para mais de um data center. O data center, por sua vez, por ser um super ambiente cheio de informações, ele vai despejar tudo que ele tem de informação numa velocidade super rápida para esses KVs. Agora, imagine um KV recebendo informações, pontos diferentes espalhados pelo mundo, ao mesmo tempo, de origens diferentes, ele vai se perder. Porque a latência de um super data center para esse KV é menor ainda. Ele perde menos tempo para esse tipo de informação. Isso é o mesmo princípio do Big Data, gente. Então, o que aconteceu? Esse descompasso, vamos dizer assim, gerou toda essa balbúrdia que ocorreu com Microsoft, a própria Cloudflare, a Google e um monte de empresas que a gente trouxe aqui na semana passada. Tá? Eu tinha esquecido de falar da semana passada, mas me perdoem. Agora está explicado a origem do problema. Alguma coisa a acrescentar, Mate? Fica à vontade, velho. Não, eu acho que é isso daí. É interessante porque a gente já viu outras vezes, acontece um problema na infraestrutura de alguém e a primeira coisa que um monte de gente que não sabe o que está dizendo começa a dizer olha o ataque, olha isso, olha aquilo outro. Cara, problema pode ter em qualquer lugar. Problema pode ter em qualquer lugar. Então, a gente sempre preza muito por isso daí. Antes de falar uma besteira, vamos entender o que está acontecendo, né? Vamos pegar a informação da origem dos bastidores. Às vezes a gente não sabe, e a gente deixa bem claro que talvez a gente nunca tenha a informação correta, tá? Mas existem empresas responsáveis do outro lado que acontece um problema, eles vão investigar e eles falam pra gente, né? Não pra gente, mas para todo mundo, o que aconteceu. Isso, eu acho que é o grande diferencial, não falar besteira na hora. Está acontecendo um problema? Está. O que é? Não sabemos, tá? Pronto, já descobriu, tá aí a explicação do que aconteceu. Parabéns. E assim, resumindo bem rapidamente, o KV, ele faz a distribuição daquela dúvida que você procurou. Aí você procurou, fez uma pergunta, estou falando pergunta para vocês entenderem. Eu busquei uma informação, ele distribui essa informação, se não tem na hora, pega a resposta rápido e te entrega. Se ele perder esse sincronismo, se ele apresentar qualquer problema, vira um efeito cascata que vai piorar e vai cada vez mais cair outras pessoas que utilizam os mesmos KVs, tá? E quando não os mesmos KV, até os próprios data centers vão começar a entrar em crise, porque você, como eu disse, um efeito cascata, beleza? Bom, acho que só para todo mundo saber, então, a empresa séria como a Cloudflare veio, explicou, eu expliquei de uma maneira mais simples possível para vocês entenderem. É óbvio que tem muito mais tecnologia, muito mais informação por trás disso tudo, mas é semelhante a um load balancer da vida, só que para informação orientada. Beleza? Para vocês entenderem, acho que está ótimo. Vamos lá. Uma coisa muito louca que aconteceu. Os jornalistas, olha que maluco, encontraram um celular da Coreia, né? E Coreia do Norte, tá, gente? E aí, o que eles descobriram? Que tinha várias situações que saem de fábrica para os habitantes da Coreia do Norte, que limitam, não é que limitam só o problema do uso, eles vigiam tudo, né? Eles classificam os dados, eles fazem cópias daquilo que você tem de imagem, ele tira print de tela, ele faz tudo isso, guarda, e se as autoridades pegar seu celular para avaliar, vai estar lá escondidinho, bonitinho, para te entregar para as autoridades. Agora, vamos lá. Você acha que você tem liberdade?
E como que a gente vai garantir que isso não acontece em outros produtos pelo mundo, hein? Ficou feio esse negócio, hein, Marco? Ale, essa é assim, é muito interessante, porque assim, a matéria fala que eles conseguiram, abre aspas, contrabandear um celular da Coreia do Norte, e o pessoal, né, chegou na mão da BBC e a BBC pediu uma investigação no aparelho. Tem um monte de coisa muito sinistra nisso daí. Eles fazem o controle daquilo que você escreve. Se você escrever um tipo de palavra que eles não gostem, simplesmente ele muda por um outro tipo de palavra. Então, já tem um negócio aí muito sinistro, porque, poxa vida, você não pode se comunicar com as pessoas, né? Deve ter uma lista de palavras mágicas aí. A outra coisa tudo que é feito no aparelho, inclusive foto a cada 5 minutos da tela, né? É gravado num compartimento secreto, abre aspas, secreto, onde só o governo tem acesso. Então, toda aquela liberdade, você acha que você está, né, sei lá, às vezes eu acho que o povo reclama do Brasil ou reclama de outros lugares, né? O pessoal devia tomar cuidado com aquilo que reclama e olhar o que tem em volta. Eu acho que... outra coisa interessante. O celular é um celular da Coreia do Norte. Não é um celular feito pelos irmãos da Coreia do Sul, que é a Samsung. Não é. É um outro celular, né? É um negócio estranho ali. Mas, pensa bem, você já pega o celular de fábrica monitorado. Deve ser muito ruim viver numa, sei lá, uma situação dessa. Então, eu acho que, por mais que a gente tenha problema aqui no Brasil, que a gente reclame, eu acho que a gente tem que trabalhar para que não deixe chegar num ponto desse, independente do tipo de governo, do lado que esse governo sente na mesa. Rapidamente, a Coreia, para seus filhos da pátria-mãe, Coreia do Norte, já enfiou na cabeça das novas gerações que os Beatles eram da Coreia. Eles enfiaram na cabeça dessas pessoas que eles foram à Lua. Enfiaram na cabeça dessas pessoas que eles fizeram o primeiro computador. Eles desenvolveram o iPod, tá? Mesmo como milhões de outras coisas. Se a gente parar para pensar, a gente está numa situação onde você pergunta para um menino na rua quem foi Pedro Álvares Cabral, e ele acha que é algum artista de funk ou dono da padaria da esquina. Então, assim, cuidado. É isso que a gente tem a falar. Cuidado. Né? Bom, já que está na moda espionagem, esse tipo de atitude, né? E o que aconteceu na semana passada com o Washington Post? Na semana passada é que surgiu a conversa, né? Mas pode ser que as coisas venham de mais tempo, né? No domingo, 15 de junho, detectaram, né, e teve um memorando de um diretor falando sobre a violação, né, que na quinta-feira da semana passada, o dia que nós estávamos fazendo o programa, houve uma violação dos correios do Washington Post. Pois é. Aí, quando começaram a verificar, disseram que isso vem de estados, né? Ou seja, são países que estão espionando os correios do jornal. Né? E falaram que os assuntos eram ligados à China. Então, o que acontece? Isso é um detalhe assim por cima da história. O repórter político, econômico, ou de seja lá o que for, ele está sempre buscando informação e notícia. Se a conversa for feita no tom que ele deseja, ou seja, como a Watt fala, se o canto da sereia bater no ouvido, a pessoa vai começar a correr feito louco atrás daquela informação por ser uma possível notícia. Vou ganhar um Pulitzer, né? Olha isso. E aí deram sopa para os bandidos que são experts, né, em infiltração de dados, engenharia social,
como entrar em um correio, e as coisas ficaram esquisitas para o lado do Washington Post. Agora, aquela história. Será que foi simplesmente os Correios? Ou muito repórter deu mais informação que devia para gente que era totalmente voltada para espionar o próprio Washington Post? Essa segunda opção eu acho a mais plausível. Concorda, Mate? Feio. Concordo, Ale, concordo total. O que acontece? Existe. A gente já comentou outras vezes, né, de alguns tipos de vulnerabilidade de celulares sendo usado contra jornalistas, e jornalistas sempre em foco, né, quando tem esse tipo de situação. Uma coisa que a gente percebe aqui, eu acho que é o seguinte: por que o jornalista está em foco? Porque, na maioria das vezes, o jornalista ele tem um contato secreto que conta as coisas para ele e o jornalista pega e publica, né? E faz parte da profissão de jornalista, assim como do médico, manter o segredo profissional, jornalista também. Ele não revela qual é a fonte da informação, né? Não é só coisa de filme, não é só coisa de televisão. É mundo real isso daí. E daí, o que será que estão falando da Coreia do Norte? O que será que estão falando da China? Quem é que está falando da Coreia do Norte? Quem é que está falando da China? A gente acabou de comentar uma situação aqui, né, do jornalista que teve acesso a um telefone. Será que a Coreia do Norte não tem o mínimo interesse em saber como é que esse celular chegou lá? Quem foi que levou o celular para lá? Né? Então, é um mundo bem, sei lá, diferente, né? Esse mundo da espionagem, algumas coisas assim, que na maioria das profissões eu acho que a gente está livre disso daí, mas existem alguns jornalistas e algumas outras profissões que eu acho que existe um foco muito grande. Cuidado para se ter, coisas para se saber, e se trabalhar nessa área, coisas para se cuidar. Cara, quando a gente fala de engenharia social, o povo está tão dependente de informação hoje que ficou muito fácil você utilizar a engenharia social. E não precisa nem uso. O pessoal fala, não, porque tem IA, tem isso, aquilo. Cara, isso ajuda, vai facilitar outras coisas, né? Mas que o povo está caindo no conto da carochinha, tá fácil, né? A competição pela informação e pelo status está muito alta. E aí gera esses desconfortos, né? Para não dizer puta dos problemas, né? Bravo. Bom. É bem parecido, né? É bem parecido. Desconforto e puta de um problema é algo bem parecido. Não, porque eles falam que é desconforto, é esse que é o negócio. Até isso está acontecendo na atualidade. As pessoas veem um problema que é sério pra caramba e falam que é um desconforto, né? Ninguém fala que o cara mentiu, né? Ele está proferindo inverdades. Porra, mano! Tá difícil, hein? Estão falando até que o Monte Everest é racista porque não tem negão subindo o morro, né? Por si só mas já né? Porque ele é todo branco. Mata brancos. Pois é, cara, que mundo difícil que tá virando, né? Bom, vamos para Zoomcar. Olha que coisa maluca, cara. Essa Zoomcar já existe há um bom tempo. O que essa Zoomcar faz? Faz aquelas conexões entre carro-cliente, né? Você bateu o carro, verificamos que disparou o seu airbag. Olha, você quer alugar um carro, tem informação. Os caras fazem tudo que você imagina de monitoramento de veículos. A empresa foi criada ou registrada lá em Delaware. Só que aí já tem um monte de indiano por trás, a coisa vai crescendo, né? É sempre assim, você começa a olhar, as coisas vão crescendo. E apareceu uma falha nos sistemas da Zoomcar que expôs simplesmente quase
9 milhões de usuários. 8,4 milhões, para ser mais exato. E aí, o que aconteceu? Vai pegar um full name, né, o nome completo, telefone, o registro do veículo, o endereço onde o dono do veículo está, e-mail, e por aí vai. Cara, a gente está cansado de saber que tem milhares de empresas espalhadas pelo mundo que não está nem aí para o dado que está coletando, que não segue regra nenhuma, até acontecer umas coisas dessas. Né? O cara é imobiliária. Eu tenho que pensar em vender a casa, eu não quero saber do dado. Eu alugo o carro. Eu quero saber onde estão os carros e quem aluga carro. Eu controlo o carro para ter mais segurança. Eu quero ganhar dinheiro porque ele me paga por mês de seguro. E aí vai crescendo o problema e estamos nessa nhaca aqui. Começou ali, Estados Unidos, Delaware, e está toda a Índia por trás. O que a gente fala de um negócio desse, Abate? Ale, eu achei assim, quanto mais a gente estuda, mais ignorante a gente percebe que a gente é. Né? Porque assim, um serviço de aluguel de carro, né? Que vazou 8 milhões, né? Quase 9 milhões de usuários. Eu não sabia nem que existia isso. Então, você começa a pensar o quanto pequeno você é perto do resto das coisas. Esse é meu primeiro comentário, né? O resto é o seguinte, para variar, todo mundo pega e dá uma minimizada na situação. Olha, vazou. Na investigação que a gente fez, vazou só o nome completo, telefone, registro do carro, endereço de e-mail, endereço da sua casa. Cara, só isso. Não vazou dados de cartões, de dados financeiros, tá bom. Mas só com isso daqui, na mão da pessoa errada, já dá para fazer um estrago muito grande. E aí a gente percebe que segurança da informação está cada dia mais necessário, né? E está cada dia vazando mais. Não sei aonde a gente vai chegar. O vazamento, a torneira está aberta. A torneira continua aberta. Triste, né? Mas detectaram, vamos ver, tudo bem, talvez a gente não veja. A empresa é indiana, mas é para o pessoal saber que problemas continuam acontecendo. Tem para todo lado. Brabo, viu, cara? Brabo. Não é fácil, não. Agora vamos para o lado dos antivírus. O mundo dos antivírus também está bem abalado nesse mês de junho aqui, pelo que a gente vem vendo acontecer as coisas por aí. A Tenable, sim, a Tenable, aquela que fabricou o Nessus, qual é o nome daquele outro que é o One lá, esqueci. Tenable One. Tenable One, isso. Pois é, cara, eles corrigiram 2 falhas críticas do Nessus, que perceberam que o agente dele do Windows, né, possibilitava a execução de arquivos de código arbitrário e permitia, inclusive, você excluir ou substituir dados do que você estava, por exemplo, escaneando, ou preparando, ou fazendo mapeamento. Cara, aí ficou brabo, hein? Se eu uso aplicativo para fazer mais que um port scan, né? Que está ali autorizado dentro do ambiente do usuário. E ele permite tudo esse monte de coisa aqui, cara, onde virou uma CVE, como é que é? 8.4, a outra de 7.8 e a outra 8.8. Todas altas, não são críticas, mas são altas porque tem subida de privilégio no sistema. E aí, o que a gente faz, cara? Pô, não dá para confiar mais em ninguém? Não, Ale, não dá para confiar em ninguém. Mas existe um detalhe aqui, né? Tanto essa quanto a próxima notícia, a gente está falando de empresas de segurança, e daí para que eles façam o trabalho deles, eles são programas que exigem privilégios especiais dentro das máquinas. Então, não tem como evitar algumas coisas. Acharam a vulnerabilidade, corrigiram, quer dizer,
A versão nova corrigiu. Como é que você faz a atualização nisso daqui? Será que é automática? Será que não é? Essa é a minha pergunta geral, porque a gente já sabe, time que está ganhando não se mexe. Esse tipo de plataforma aqui permite um controle de instalação fantástico através das consoles deles. Então, pensa bem, você sabendo isso daqui, é só chegar na console e falar atualiza. Ele já manda atualização para as máquinas, tudo direto, né? Deve, é claro, a hora que você entrar na plataforma, aparecer uma tela vermelha desse tamanho, dizendo tá na hora de atualizar. Mas eu acho que isso aqui é bom para mostrar para todo mundo, ou para todo mundo que se preocupa, que sabe ler, que quer aprender, que problemas podem acontecer com qualquer um, inclusive com as empresas de segurança. Aqui minha preocupação é muito voltada para as instalações standalone, né? Tudo bem, é o Nessus Agente do Windows. É o Nessus Agente do Windows, mas ele também existe em outras instalações, e quando você fala dessas instalações, você tem que entrar na plataforma deles, você tem um código, um número de série que está amarrado com aquela máquina, e eu não sei quanto fácil ou simples seria essa atualização. Ou o aviso para quem é dono do produto, né? Porque muita gente instala na máquina e esquece. Nem entra na plataforma para ver se tem atualização ou não. Então, aqui requer um certo cuidado. Mas o que o Almaty falou sobre a situação de antivírus, principalmente com o Windows, ele requer acesso à parte do core do Windows, né? O núcleo do Windows. Por quê? Vocês lembram o problema da CrowdStrike com o Windows recentemente, que deu aquele problemão que um monte de gente caiu fora do ar? É a mesma coisa. O Windows você precisa entrar, ter um acesso privilegiado para fazer sua instalação e seus controles. A gente está falando de antivírus. Então, mais do que nunca, quem trabalha com o Nessus, entre no site do Nessus, vai na plataforma de instalação, de usuário, porque você até atualiza as suas assinaturas por lá e, sim, precisa ver o que você tem que fazer de acordo com a sua versão. Uma coisa vai ter que ser feita. Bom, agora saindo do Nessus, indo para a TrendMicro, que é outra empresa fantástica também. Ela corrigiu, uma falha crítica em vários produtos. Então, aqui é mais doido ainda, porque eles pegaram umas vulnerabilidades que estavam impactando a Epic Central e o endpoint de encriptação, aquele TMEE, que faz parte da política de servidores que a Trend usa. Cara, é outra coisa para ficar esperto e tentar resolver o mais rápido possível, né? A Trend é um pouco diferente da Nessus com relação à comunicação com o provedor, né? Não é tanto standalone assim, apesar que existem produtos standalone também. Não sei se usam o TMEE. Aqui, como tem mais variáveis, requer mais cuidado ainda, né, Mati? Porque, cara, a Trend é super confiável. E aí, como é que faz? Cara, atualiza. Não tem muito o que fazer, entendeu? Eu acho que, de novo, essas duas matérias, elas trazem exatamente esse cenário que softwares são feitos por pessoas, produtos são criados por pessoas, e ninguém está acima da lei. Todo mundo corre o risco de ter algum tipo de vulnerabilidade. Apareceu uma vulnerabilidade aqui. Em nenhuma dessas duas notícias, ninguém falou que está sendo explorado, ninguém falou que o produto é ruim, não. É sempre um alerta, e principalmente nessa situação que você está colocando. E quando a máquina está isolada em algum lugar, o que eu faço? É bom ir lá e atualizar, né? Mas pode ser num programa específico, numa console específica, tá bom. Saiba que está funcionando, né? Saiba que existe um problema e vá atrás para ver se você está sujeito a esse problema. Nós não somos especialistas em nenhuma das duas soluções,
Nós estamos aqui só para professor Pardal acender o lampadinha em cima da cabeça e que para que vocês falem, minha empresa usa isso. Será que estou com problema? Vou investigar. Cara, antivírus tem que estar sempre sendo verificado por quem é dono dele, né? O administrador dos ambientes tem que estar olhando, né? Se o cara tem um produto que funciona como antivírus, um EDR, XDR, MDR, qualquer firewall, qualquer produto que é de borda, e ele não verificar constantemente se tem atualização, é a mesma coisa do que deixar seu carro no centro da cidade com o vidro abaixado sem trancar a porta. Uma hora alguém vai pegar alguma coisa, né, mesmo, Marcos? Não tem que falar, cara. Não tem, exato. É assim, eu acho que uma coisa que o pessoal que já acompanha a gente deve ter percebido, não existe uma solução mágica. Existe fazer o quê? Existe você diminuir as possibilidades. Quanto menos possibilidade tiver, melhor para você, né? Quanto menos janela de oportunidade, vetor de ataque, pode escolher o nome que você quiser. A gente está mostrando aqui, problemas existem, mas depende, na grande maioria das vezes, de um ser humano tomar uma ação. Então, fique sabendo e tome uma ação. Semana retrasada a gente falou, não foi semana passada, foi semana retrasada a gente falou da ASUS, de vários roteadores da ASUS. Pois é, cara. A CISA, que é o Departamento de Segurança Cibernética dos Estados Unidos, lançou um alerta agora sobre explorações ativas de vulnerabilidade dentro do TP-Link, que também é um roteador super conhecido. Eu duvido que alguém que esteja aqui vendo o programa ou que nos acompanha, que não tem ou já teve um TP-Link ativo em sua casa, né? Se você está vendo esporadicamente, verifique o seu roteador. É muito provável que possa ser um TP-Link, né? Seu, da sua empresa, seja de onde for. TP-Link é uma marca super confiável e muito distribuída para tudo quanto é lado. Só que aí, quando a CISA levantou esse problema, né, de uma vulnerabilidade que está sendo explorada, essa vulnerabilidade é de 2023. E aí o que acontece? Ao investigar quais são equipamentos que possam ser suscetíveis a problemas para essa vulnerabilidade de 2023, existem vários modelos populares que tem gente que nem sabe que tem que atualizar. E pior, esses modelos populares já não têm mais atualização, porque são considerados assim, end of life, EOL, já morreram. Para a empresa TP-Link, eles nem deveriam mais estar sendo usados. Então, olha lá, TLWR940N, TLWR841N, TLWR740N. Esses três produtos, tá, estão lá entre 8.8 a 10 no CVSS. Ou seja, são de alto para crítico o problema de ofertar possibilidade de execução de problemas gigantescos remotamente pelo seu Wi-Fi. E aí, querido? A gente já falou várias vezes de TP-Link. Você vai insistir ainda em não atualizar o seu firmware? Ou pior, manter aquele negócio que você comprou faz 20 anos funcionando na tua casa porque tá bala? Então, meu querido Alexandre, a gente está numa situação aqui o produto é tão bom que o produto é, na grande maioria das vezes, esquecido funcionando na casa das pessoas. Acontece. E daí, assim, a vulnerabilidade antiga está começando a ser explorada agora, talvez agora de novo. Vai fazer o quê? Cara, pensa bem, como é que, sei lá, meu pai, minha mãe, sua mãe, como é que vão
saber, como é que eu descubro qual é a versão do meu TP-Link? Cara, eles sabem que tem um aparelho ali que distribui a internet. Então, a situação é muito complicada de como controlar e de como proteger os seres humanos normais, né? E daí tá aqui. A CISA lançou o alerta. Os alertas da CISA geralmente são para que órgãos do governo tomem providência. Então os senhores órgãos do governo, vocês têm um mês para corrigir ou eliminar esse problema. Quando eu acho que o governo está preocupado, é porque está na hora da gente ficar preocupado também. E por isso a gente traz esse tipo de notícia para cá, né? É alguma coisa que eu não sei uma solução fácil para esse tipo de problema. Mas, importante saber, existe o problema e provavelmente não existe e não vai existir atualização. Então, hora de se cuidar. Sabe o que acontece, Amate? Vamos lá. Você tem um roteador velho em casa, independente do código, não estou nem olhando, porque o que você falou, nossos pais, nossos tios, amigos que são completamente adversos à tecnologia, podem ser muito bons como engenheiros, como agrônomos, seja lá o que for. Ele não é obrigado a saber o código TPWRL 410N, não sei o que. Cara, o cara não sabe isso. Você pega hoje os roteador caseiro para você comprar R$200, 150 reais, entre R$150 a R$500, vamos fazer essa conta. Você tem aquele que são provavelmente esses daqui, que é o G, como é que é? Geração 5, né? Geração 4. A gente já está na 8. Pensem. Tem a 6, 7, 8, com as anteninhas, tudo maluca, quadradinha, super modernos, parece até um robozinho que você põe na tua casa. Então as pessoas não fazem isso porque está funcionando. A TV dela está acessando a internet, o cara está acessando o celular, ela está trabalhando na sala da casa dela com o Wi-Fi ligado, e vou além. Muita gente compra o novo, põe em casa, pega esse antigo, liga lá no escritório da contabilidade, para o cabeleireiro, no barzinho, no restaurante, na comunidade do bairro, no boteco do Zé, para todo mundo poder acompanhar o jogo na hora que estiver tomando uma cerveja. Então o problema, ele não fica só na casa da pessoa, ele se dissipa pela comunidade. Vocês pararam para pensar nisso? Caminha sozinho, né, cara? Tem vida própria, né? Cara, é assustador, cara. É assustador. Bom, enquanto tem os problemas acontecendo, e a TP-Link ela não tem culpa, porque ela avisa que saiu de linha, que as pessoas não vão atrás. Esse é o ponto básico. Por isso que a gente insiste na educação das pessoas de forma ampla. Tem que aprender tecnologia nas escolas. Ponto final. É isso e acabou. O que a polícia fez agora? Essa aqui é legal, cara. Existe um super site de anos aí, sei lá quantos anos já está no mercado, acho que desde 2000 e quanto? 2010, 20, quando que é que existe? 2020. Desde maio de 2020, existe Archetype. ArcheTYP. Esse marketing vamos falar assim, é uma plataforma de venda de drogas. Eu quero comprar haxixe. O cara ia lá na Dark Web, né? No site, ele carregava o negócio, procurava a informação, comprava haxixe. Eu quero comprar LSD. Comprava. O cara quer comprar metanfetamina. Comprava e era entregue em casa, né? O cara punha lá, vou te mandar um ursinho, tá dentro do forro do ursinho. E chegava na sua casa, né? Não é Fred, sei lá o que do filme lá. Chega na sua casa o negócio, sem você se preocupar muito. Pois é, a polícia foi lá e acabou com a balbúrdia, prendeu, inclusive, o administrador do site. Só que se você começar a olhar aqui, ó, nesses últimos anos, primeiro, ele tinha mais de 17 mil itens listados. Então era droga pra dedéu, de tudo quanto é tipo, cor, tamanho, peso.
Até a viagem era descrita nos produtos. Aí, o cara, só para você ter uma ideia, eles lucraram coisa de 289 milhões de dólares, tá? Com as transações que eles fizeram. E aí, cara, vai a polícia, faz um puta negócio legal disso aqui, prende tudo, o cara que é administrador, tira o site do ar, e isso é notícia para estar passando no Jornal Nacional, velho. Só que se você ligar o Jornal Nacional agora, vai estar falando dos prefeitos que enfiaram o rabo no meio das pernas e saíram correndo de Israel, que coisa cair bomba na cabeça, né? E ainda culparam a Embaixada Brasileira falando que eles tinham obrigação de avisar. Não, meu senhor. Existem sites das embaixadas que falam tudo o que você tem que fazer. Você tem que se informar. A embaixada não tem que parar seu trabalho para ver quem chega ou sai do país. Isso é o direito de ir e vir, né? Então, olha que coisa bonita que está acontecendo aqui. Você viu as coisas que ainda pegaram? 47 smartphones, 45 computadores, um monte de narcótico. Cara, 7 milhões de libras os caras já levantaram de estrutura operacional dos caras, cara. O que vai falar desses negros, Amati? Não, Alexandre, assim, mais uma vez, a gente só pode bater palma, a gente só pode elogiar o trabalho investigativo da polícia, né? Tanto o trabalho investigativo quanto o trabalho ativo, porque na grande maioria das vezes quem investiga é um e quem sai para a rua para chutar a porta é o outro, né? E a gente percebe que essa parte que eu acho muito legal são vários países, várias polícias, todas trabalhando para a mesma causa, para o mesmo bem comum da sociedade. Isso eu concordo plenamente contigo. Isso aqui devia ser mostrado no Jornal Nacional, no Fantástico ou qualquer outro jornal que vocês queiram assistir, né? Diariamente. Devia ter, em vez de falar do time de futebol, sei lá, intriga, né, da novela, colocar notícia mostrando que a polícia está trabalhando para proteger as pessoas. Cara, trabalhando em conjunto, que é o mais legal. Exatamente. Principalmente isso. Cara, brabo. Bom, continuando ali na Inglaterra, né, a Inglaterra multou a 23andMe. Isso aqui é legal. Essa 23andMe é uma empresa que trabalha com informação genética, cara. Então, pera lá, se tem algo que é mais importante do que um banco, informação de um banco, eu acho que é um banco de DNA, né, Mate? Concordo. Cara, total, né? Total. Cara, os caras fazem uma estrutura que custa milhões e é caro para você fazer uma análise de DNA, do que quer que seja que envolva DNA. E aí os caras, estão nem aí para controle do que pode ser feito, do que não pode ser feito, né, sobre a segurança dessas informações. E aí o que aconteceu? Descobriram que os caras deram mancada em proteger esses dados sensíveis. A Inglaterra foi lá e pau, meteu a multa gordinha, né? Quando foi? 3,12 milhões de dólares nos caras. Bravo. Vai fazer teste genético lá de lá. Acho que a polícia fazia lá, por isso que ficaram bravos. Pode ser. Essa informação a gente não tem. Até pode ser. Mate, o que vai falar para os caras, cara? Olha, eu nunca vi a nossa profissão tão requisitada pelo mundo todo e a gente ser tão desprezado como profissionais altamente gabaritados. Isso me deixa muito triste. Você está correto. Cara, a gente já noticiou, eu acho que, vazamento de todo tipo de coisa aqui. O vazamento que mais assusta a gente são vazamentos de dados médicos. E, nesse caso, a empresa é uma empresa que trabalha com dado mais médico ainda, dado mais importante ainda, dado genético de pessoas, né? Vazou. Mostra mais uma vez que o mercado, independente de qual seja, não está preparado para a tecnologia. Esses caras
o mercado, quer dizer, o mercado está preparado para a tecnologia. São as pessoas que não sabem usar a tecnologia que deram na mão delas. E as empresas que não sabem que existem riscos do lado de fora relacionados à internet. Então, tem sim, eu acho que cada vez mais a necessidade. A gente sempre paga como a profeta do Apocalipse, né, Ale? Porque a gente vem falando faz um tempão e não, sempre a turma do deixa disso aparece e ninguém quer tomar uma providência, ninguém quer tomar uma ação. Eu espero que, infelizmente, quando as multas aparecem, que as empresas percebam que o negócio é realmente sério e aqui é o governo aplicando uma multa. Talvez tenha até aquelas ações conjuntas, né? Que várias pessoas pegam e fazem, né, uma ação contra a empresa para eles aprenderem, infelizmente, do jeito mais difícil. Triste, cara. Isso aqui é muito triste, cara. Muito triste mesmo. Bom, agora para fechar o programa, uma notícia super legal para você que trabalha com tecnologia da informação, para você que trabalha no Blue Team, para você que trabalha no Red Team, para você que simplesmente ama brincar de hacker, né? E até você que faz merda também, eu sei que você vai gostar disso. A Kali lançou a versão 2025.2, certo? E tem 13 ferramentas novas, inclusive updates na parte de car hacking. O que é car hacking? É você atacar carros que são tecnológicos, né? Abrir a porta de um carro, ligar um carro, desligar o motor, ligar o motor e outras grandes porcarias que você ainda pode fazer, né? Isso é para lá de legal, porque eu acreditava que ia ter outras atualizações esse ano, lá para setembro, outubro, como é feita normalmente, e simplesmente alguma coisa em torno de, melhora uma ferramenta, outra parte visual, tal. Mas, cara, surpreendeu essa, hein? Surpreendeu. Não contavam com a minha astúcia. Cara, a gente acha muito legal qualquer movimento desse do mercado de segurança, e principalmente uma iniciativa dessa, igual a do pessoal da Offensive Security, que mantém o Kali, né? Então, é sempre bom ficar de olho nas atualizações do produto. Saiu essa atualização nova, tem atualização nova, eu não sei se a atualização nova é pleonasmo, tá? Mas tudo bem. Essa atualização, ela fala de algumas ferramentas de car hacking, tem ferramentas ali que eu não conhecia, vou testar depois, tem ferramentas que somente mudaram de nome, tem coisa que ficou melhor estruturada dentro da plataforma. Eu acho que para quem trabalha seriamente com isso, e até para os entusiastas, vale a pena pegar a versão nova, instalar e dar uma olhada para ver o que mudou. Geralmente, sempre muda para melhor. Eu gosto muito desse projeto também. Cara, isso é coisa até da NetHunter, cara. Então, cara, o NetHunter é o Kali para celular, né? E saiu, inclusive, para a versão do S9 e do S10 da Samsung, se eu não estou errado. Então, são aparelhos que continuam sendo muito bons e dá para instalar o NetHunter neles, para quem trabalha com isso, tá? Já usei o NetHunter no celular e, cara, é fantástico. Se você trabalha com isso daí, precisa fazer um teste em algum momento ou precisa ajudar alguém, você abrir o celular, ter todas as ferramentas, ou grande parte das ferramentas, conseguir rodar um Nmap, um SSH, com tela, sei lá, com todos os comandos, é fantástico, é muito legal. Bom, galera, beijo para todos vocês. Esse foi mais um programa do Red Zone, né? Rapidamente, porque é um dia de feriado para todo mundo poder curtir e se divertir, né? E esfriar um pouquinho a cabecinha. E lembre-se que na semana que vem nós vamos fazer nossa velha com surpresas para vocês que a gente tá vendo aqui, qual que é a mais legal, beleza? Beijo, Alexandre Melini se despede, fica aqui do meu lado, Fernanda Amar.
trouxemos luz aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida e extrovertida, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite. Programa Ed Zone.